Auxílio emergencial, CPMF e propostas maduras. Primeiro, reforma tributária. Reforma tributária, não dá para alguém conceber uma reforma tributária na sua sala, sem nenhuma discussão setorial e regional, e pautar na Câmara. Por isso que não chegou a um acordo. Havia duas propostas inicialmente. Na verdade, a PEC 110, que está no Senado, que na verdade foi fruto de uma construção ampla de diálogo na Câmara, e a PEC 45, que foi colocada lá na Câmara. Fora isso, a proposta fatiada do Poder Executivo, que só apresentou a primeira parte dela, que é a contribuição sobre bens e serviços à CBS. Eu acho que nós temos que reorganizar a pauta da reforma tributária e por isso nós colocamos ali como terceiro item quarto item CPMF vai daquela ser nossa estratégia de prioridade. Em relação à CPMF, eu vou emitir minha opinião pessoal. Eu não sou contra, na essência, disse hoje numa reunião com fundos de investimento aqui em São Paulo. Eu não sou contra, na essência, a ideia de um imposto sobre movimentações financeiras. Só que o povo brasileiro não tem confiança de que será temporário e de que será destinado ao fim para que ela for aprovada. Como alguns sugerem, criar a CPMF para bancar a continuidade do auxílio emergencial. O povo brasileiro não tem confiança para isso, porque a última experiência foi muito ruim. Eu defendo a ideia de uma tributação sobre movimentação financeira, desde que ela seja neutra com uma redução da tributação sobre o consumo. Reduz a tributação sobre o consumo e transfere para a movimentação financeira. Tira o imposto do arroz e coloca na movimentação financeira. Eu acho que aí sim nós teremos um sistema menos regressivo, porque o grande problema do nosso sistema tributário não é a complexidade dele. O grande problema do nosso sistema tributário é a regressividade dele. Dizer que no Brasil se paga muito imposto é uma verdade absoluta para quem produz, para a classe média e para o pobre. E uma mentira absoluta para quem ganha dinheiro na especulação financeira. A gente já recebeu economistas aqui que defendem a CPMF, dizem que é um imposto bom, claro, isso. desde que você tenha uma neutralidade, uma redução em outras áreas. Então, eu acho que CPMF ainda não tem maturidade para um debate. Vamos ver qual é a proposta do governo. O governo até agora não apresentou uma proposta organizada. Na verdade, me parece assim que solta para ver qual é a reação. O presidente Bolsonaro reage sempre contra. Então, isso também cria alguma dificuldade ali para o ministro Paulo Guedes. Auxílio emergencial. Primeiro compromisso, nós não vamos romper o teto de gastos. A nobreza do gasto público, ela não pode justificar você executar um gasto que o país não pode pagar. Isso parece ótimo no momento e gera uma conta enorme no futuro pago pelas pessoas mais pobres. E eu gosto de citar o exemplo da decisão da ex-presidente Dilma em relação à energia elétrica. Era nobre baixar o preço da energia elétrica, não era? Nobrilíssimo. As pessoas estavam em dificuldade, ela baixou o preço. Quebrou as empresas de energia elétrica e a conta veio muito maior depois para quem? Para os mais pobres pagarem. Porque a inflação explodiu. Então, nós precisamos ter responsabilidade com o teto de gastos. Essa interferência do Estado na economia. Exatamente. O que eu defendo em relação a auxílio emergencial? Eu acho que, primeiro, nós erramos na calibragem do auxílio emergencial. O Brasil perdeu 150 bilhões de reais de massa salarial ano passado e colocou 300 bilhões de reais de auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, ele não só repôs renda, porque nós estabelecemos, e aí um pouco o erro do governo, um pouco o erro da Câmara, nós estabelecemos o critério que era não ter carteira assinada. Num país com milhares de trabalhadores na informalidade, você teve muita gente que manteve a sua renda e ainda recebeu o auxílio emergencial. Mas isso deu um respiro para o país pelo consumo nesse período muito grave da pandemia. Eu acho que, ao contrário de pensar novamente num auxílio temporário, nós devemos reorganizar o nosso programa de renda mínima. Hoje é o Bolsa Família, pode dar outro nome, pode ser qualquer coisa, mas que tenha uma base maior do que o programa do que o Bolsa Família tem hoje, mas menor do que o que tem o auxílio emergencial. Bolsa Família atinge mais ou menos 15, 20 milhões de pessoas e o auxílio emergencial atinge 50, 60. Então, tem uma base aí no meio termo, num valor que não dá para ser o valor do auxílio emergencial, né? Mas que o Brasil sustente e utilizando os gatilhos para transferir despesas obrigatórias não executadas para financiar o programa de renda mínima. Então, eu prefiro discutir um novo programa de renda mínima ou uma reestruturação do Bolsa Família do que criar uma solução provisória através de um novo auxílio emergencial.